Bueno, buenas tardes, bienvenidas, Boa tarde a todos. bienvenidos a este segundo cibercafé de Bem-vindos a esse segundo Cibercafé de Aprendizagem da Rede de Culturas da Delegação para a América Latina. Em primeiro lugar, eu quero deixar o cumprimento da nossa diretora da Delegação para a América Latina, Laura Afonso, que hoje não pode estar coordenando essa oficina porque está muito resfriada, com a voz um pouco mal. Ela está fisicamente e virtualmente aqui, só que não vai coordenar. Como vocês sabem, nessa rede estamos trabalhando com o princípio 4 da Carta de Cidades Educadoras, que faz referência ao acesso à cultura, que coloca em valor o papel que temos as cidades educadoras na promoção do direito à cultura e à participação de todas as pessoas na vida cultural da cidade, como para a inclusão, para o sentimento de pertença e o bom convívio. Nesta oportunidade, nós propusemos trabalhar um dos eixos que está na rede, que é o direito à cultura, especificamente na era digital, a abordagem da vida cultural da cidade como inclusão e fomento de sentimento de pertença perante as novas tecnologias. Pontualmente, ou na proposta é dialogar sobre a cultura na era digital e as dimensões que tem a inteligência artificial na vida dos cidadãos e cidadãs, de maneira tal de repensar as cidades na abordagem dos novos desafios e, na medida em que a tecnologia avança, para garantir que todas as pessoas possam ter acesso à cultura, informação e conhecimento de maneira equitativa. Como falava, para abordar esse eixo, temos a presença de João Manuel Del Poço. Ele é doutor em filosofia pela Universidade de Barcelona, é professor emérito da Universidade de Girona. Fundamentalmente, João Manuel é uma das pessoas mais estudosas e conhecedoras da cidade educadora desde os inícios. Interveio na redação da Carta de Princípios e participou também na última reforma, e é um grande inspirador, está muito, cujo pilar é a educação como ferramenta não somente de formação, mas também de transformação. Depois da intervenção que ele vai, da fala dele, temos uma primeira fila de falantes para gerar um diálogo com João Manuel, constituída por Maria Silvia Serra. Ela é doutora em Ciências Sociais pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. Atualmente, ela é professora da Universidade Nacional de Rosário. Ela é estudosa e trabalhadora da cidade educadora também. Também vamos ter a presença de Patrícia Diver. Patrícia é jornalista da nossa cidade, argentina, uma pessoa muito vinculada à temática da cultura na cidade e na cultura, a cultura da cidade educadora. Finalmente, vamos ter a presença de Elvar Barros. Ela é secretária de Ação Social, Juventude e Participação do município de Vitória de Santo Antão, do estado de Pernambuco, no Brasil. Ele representa um governo local das cidades educadoras. Antes de passar a palavra a João Manuel, queríamos lembrar que tem interpretação simultânea português e espanhol. Vão encontrar um mundo baixo, na parte de baixo da tela. Quem desejem fazer perguntas podem fazer através do chat do nosso Zoom. Passo a palavra, então, ao nosso querido João Manuel.
João Manuel tem o microfone em silêncio ainda. Muitíssimo obrigado. Um cumprimento muito cordial, desde muito longe, desde um lugar muito quente. Vocês que estão com frio, mas é uma coisa que nos une por cima do oceano. E o que nos une é o ideal educativo e cívico que se reflete na Carta de Cidades Educadoras, que todos compartilhamos. Seguindo a proposta inicial para a minha intervenção, que agradeço o convite, vou falar sobre o que vai dizer o direito à cultura e a inteligência artificial. No seu título, eu proponho que se considere uma reflexão legislativa educadora para compreender e estimular uma boa relação entre essas duas questões. É um título muito genérico, que eu espero poder conseguir uma explicação simples, sintética, curta, em que vou tentar alternar entre diapositivas, slides, com a presença virtual de mim. Não seria correto estar o tempo todo com a tela, com palavras e letras. Neste momento, eu desejaria poder voltar a não ter slides, estar somente eu, obrigado, e pedir que esteja o segundo slide, onde eu proponho o sumário, que vai nos orientar sobre a exposição. O índice, como podem ver, em primeiro lugar, é uma aproximação à inteligência artificial que reduz desafios intelectuais. Segundo lugar, inteligência artificial, desafios de proteção de valores humanos, éticos e políticos, que falou a carta, também se falou no artigo 4. Em quarto lugar, algumas reflexões sobre a importância cultural do espaço público, vamos ver por quê. No quinto lugar, muito genericamente, o sentido da cultura. Sexto, necessidade da cultura desde o ponto de vista dos criadores da inteligência artificial. Sétimo, necessidade da cultura desde o ponto de vista dos usuários da inteligência artificial. Oitavo, necessidade ética e social da cultura. Nono, já para finalizar, a capacidade educadora da cultura. E, por último, a aspiração da cultura como função de pensamento crítico e goze, prazer de viver. Podemos passar a imagem pessoal, muito obrigado. Porque vamos começar pelo primeiro ponto, que são os desafios intelectuais da inteligência artificial. O primeiro desafio é simplesmente compreender o que é a inteligência artificial. Seria comprido entrar em detalhe, mas eu acredito que podemos dizer brevemente que é, segundo a opinião de um grande tecnólogo da inteligência artificial, Max Tegmark, seres inteligentes que pesquisam sobre inteligência não concordam sobre o que é a inteligência. Essa é a realidade. Inteligência artificial é provavelmente uma expressão muito desmesurada. Tivesse sido melhor que ficássemos no que nos anos 60 chamou-se cibernética, que vem do grego kybernetic, que quer dizer piloto. O piloto era numa nave é muito importante, mas quem manda é o capitão da nave. Isso que acontece com a inteligência artificial em relação à inteligência natural. A inteligência artificial teme-se que supere e que incluso possa voltar-se contra a inteligência natural. Isso é excessivo, segundo os melhores teóricos e tecnólogos da inteligência artificial. Isso é uma tecnologia informática muito boa, espetacular, que serve e vai servir muito, mas que, obviamente, que é diferente da inteligência natural. O primeiro desafio, portanto, é compreender bem e trabalhar as expectativas sobre a natureza que alguns acreditam. O segundo desafio é analisar a consciência das vantagens e limites da inteligência natural e inteligência artificial. Um intelectual israeli diz que a inteligência artificial não pode suplantar em muitas capacidades, mas que também tem capacidades não humanas muito relevantes, a conectividade e a capacidade de atualização.
sobre isso, tem certeza que ganha e vai ganhar muitíssimo mais. E continua dizendo que quando a inteligência artificial decida mais e melhor do que nós, os nossos conceitos da humanidade e da vida terão que mudar. Portanto, o desafio é muito importante. Esse é o terceiro desafio, que é planejar a melhor cooperação da inteligência natural e inteligência artificial. Brevemente, o que eu quero sublinhar é a ideia seguinte: a inteligência natural conserva funcionalidades e vai conservar sempre, porque é assim, não é a inteligência artificial, conserva questões que são insubstituíveis. Em concreto, a interpretação da ambiguidade e da complexidade é vital, o sentido do contexto e a sua variabilidade, o sentido comum, o senso comum, a criatividade, a disrupção, as conexões emocionais, os valores e os contravalores, a definição de objetivos humanamente relevantes, a educabilidade e muitos mais. Diríamos que a inteligência natural tem uma característica que é, por exemplo, caracterizar com uma expressão que alguns podem associar a ideias religiosas. Eu digo sem associações religiosas, a inteligência natural é uma inteligência encarnada. A inteligência natural está encarnada, a inteligência artificial vai ser sempre robótica. Uma piada há poucos dias que aparecia dizia uma coisa que me gerou muita graça. Um desenho de um robô dizia: para ter o título de robô, tenho que aprovar um curso de humanidades. Aí era muito engraçado, era uma homenagem ao que é a inteligência natural, qualitativamente superior à inteligência artificial. Quando já esclarecemos a natureza da inteligência artificial, se é criativa ou não, se é emotiva ou não, temos que pensar e planejar a cooperação entre a inteligência natural e a inteligência artificial. E da mesma maneira que na linguagem não interessa o que falam os dicionários, e não os usos e concretos reais que fazemos as palavras na vida, com a inteligência artificial temos que dizer exatamente o mesmo. Temos outros desafios, que são os desafios de proteção dos valores políticos e humanos. Isso é importante. O primeiro desafio é ter consciência de que há mais poder de intervenção na vida humana, que cada vez tem mais a inteligência artificial, mais risco ético e exigência de responsabilidade temos. O segundo desafio é identificar alguns dos grandes desafios éticos. O risco radical, sinto muito ter que dizer isso, é a perda de liberdade, a difuminação da responsabilidade. Entender o robô como um corresponsável que me desresponsabiliza, me tira a minha responsabilidade. Isso é um risco fundamental. Também a perda da intimidade, a perda de questões pessoais que passam a grandes empresas tecnológicas que permitem que a sua voz uma filósofa norte-americana diga que entramos num capitalismo da vigilância e que Carissa Vélez, uma filósofa americana, diga que a privacidade não é só um bem privado, é um bem público, porque garante uma coluna da democracia, do pluralismo, e também tem um risco ético-político. Se soube na eleição de Donald Trump nos Estados Unidos e comprovou-se na campanha e resultado eleitoral do Brexit, que é o condicionamento massivo e subliminar de condutas que falsificam decisões democráticas. Outro desafio é gerar reflexões, debates e acordo ético para minimizar riscos. Podemos compartilhar o slide número 6. Esta es la que nos trae Traz agora el artículo número 4 de nuestra Carta del Acceso a la Cultura. o artigo número 4 da nossa carta, que é o acesso à cultura. A cidade educadora vai promover o direito à cultura e a participação de todas as pessoas, e principalmente os coletivos que se encontram com maior vulnerabilidade. E o sentido de pertença e de boa convivência, que também foi lido no princípio. Eu digo que é muito importante o último parágrafo, que, ao mesmo tempo, a cidade educadora vai estimular a educação artística, a criatividade e a inovação, fomentando e apoiando iniciativas culturais
tanto de vanguarda como de cultura popular, como meio de desenvolvimento pessoal, social, cultural e econômico. O resumo desse artigo é que na cultura nós todos estamos envolvidos, e envolvendo pessoalmente, mas também com uma identidade pessoal, nós estamos nos jogando como o sentido de pertença e o sentido de responsabilidade no que é comum e coletivo. Vamos passar para o outro slide número 7, por favor. De certo modo, é uma continuação do anterior e fala sobre o acesso à informação. É um fragmento do artigo que diz que a cidade educadora, considerando o valor que supõe selecionar, compreender e tratar o grande caudal de informação atualmente disponível, facilitará recursos que estejam ao alcance de todas as pessoas, garantindo acesso à conectividade em todas as áreas e espaços da cidade. Continua dizendo que temos a necessidade, como a necessidade da água e da torneira, também necessitamos de uma conexão fácil para poder acessar a toda a informação que hoje está disponível, que é o material principal para sustentar uma vida na comunidade coletivamente, que é rica em valores, rica em informações. A cidade educadora em tecnologia da informação e das comunicações precisa transformar e combater o que nós chamamos de brecha digital para que seja acesso a todos. Neste momento, estamos fazendo um grande esforço para nos formar dentro dessa nova tecnologia, que é a inteligência artificial, para compreender, primeiro, que é bastante difícil, e também para conhecer todos os desafios e saber enfrentá-los. Vamos passar para o slide número 8. Esse artigo 11, que fala do espaço público habitável e que diz que a cidade educadora vai oferecer um cuidado especial às necessidades da infância, das pessoas com diversidade funcional e dos adultos idosos, com planejamento urbanístico, com equipamentos e serviços, visando garantir um entorno amável, respeitoso e que se possam desenvolver com a máxima autonomia possível. E esse contexto amável e respeitoso é o que faz, é a forma de falar do espaço público no sentido mais abrangente. Costumamos entender o espaço público quase sempre como um espaço material, como o espaço das casas, das ruas, dos prédios públicos, dos parques, etc. É assim. O espaço público primeiro, básico e visível é esse, mas devemos passar a enriquecer esse espaço público mental, cultural, social e democraticamente. E para isso seria bom que vejamos o próximo slide. Aqui temos as palavras do colega filósofo espanhol Daniel Innerarity, e como se diz aqui na sua reflexão, serviço de transformação, melhoria democrática da política, ele assinala que o espaço público é um lugar onde os problemas são apontados, interpretados, onde se experimentam as tensões e o conflito, que se converte e se transforma em debate, onde a problematização da vida social é colocada no cenário. A ideia do espaço público recolhe a totalidade dos processos de configuração da opinião e a vontade coletiva, e as vontades coletivas. Eu acho muito precisa essa decisão de pontos de interesse para a democracia. E, como uma primeira expressão, diz que o conflito no espaço público se transforma em debate. Isso é um desafio para todos nós. E, principalmente, a ideia final, que a ideia do espaço público recolhe a totalidade dos processos de configuração da opinião e das vontades coletivas. Então, nesses processos de configuração, a inteligência artificial é uma máquina muito importante, controlada por poucos espaços no mundo, e é a que traz a maior informação, é a que traz mais dados e que joga com todas as outras informações de uma forma que poderíamos considerar como ditatorial. Portanto, altera o espaço público e vemos a necessidade de todos os cidadãos, principalmente os cidadãos de uma cidade educadora, isso deve configurar o espaço público onde se transforme no debate e que possa refletir, então, o espírito democrático. No seguinte slide, a opinião de Bauman, que nos deixou alguns anos atrás, mas escreveu muitíssimo sobre isso e que voltou a insistir, palavras dele,
a transcendência do espaço físico, a importância do espaço físico da cidade, com a capacidade de mistura, misturante, condenando a política urbana homogeneizar os bairros e depois reduzir ao mínimo a necessidade de todo comércio e comunicação entre eles. Isso é uma fórmula infalível para avivar e intensificar o desejo de exclusão e de segregação. A fusão que requer o entendimento mútuo só pode ser proveniente da experiência compartilhada. É inconcebível não compartilhar antes da experiência. Vamos falar, então, no espaço físico e pensar que quanto mais misturado estiver esse espaço físico, mais fácil é compartilhar a experiência, compartilhar a informação, é poder defender-se da manipulação ou do manuseio de um abuso dos mecanismos da inteligência artificial. Vamos passar ao número 11. Jaime Lerner. Jaime Lerner foi um arquiteto urbanista e prefeito de Curitiba, que prestou grandes serviços à democracia. Ele dizia que, além das mudanças desejáveis nas cidades, em relação à mobilidade, à sustentabilidade, é importante a identidade como fator de qualidade de vida, que representa o resumo, a síntese da relação entre o indivíduo, cidade, identidade, autoestima, e essa sensação de pertença que estão estreitamente relacionados. E no artigo 4, essa situação de pertença deriva do acesso que todos têm ou que devem ter à cultura. O filósofo de origem coreana, Byung-Chul Han, na verdade, ele instalou na Alemanha e trabalhou num pequeno livro sobre psicopolítica, diz uma coisa muito interessante que é importante lembrar em relação à inteligência artificial, é o tipo de poder que se exerce a partir dela. O poder inteligente, amável, não opera frontalmente contra a vontade dos sujeitos submetidos, senão que dirige essa vontade a seu próprio favor. É mais afirmativo que negador, mais sedutor que repressor. Esforça, em geral, em gerar emoções positivas e em explorá-las. Seduz no lugar de proibir, não se enfrenta ao sujeito, ele oferece facilidades. A presente crise da liberdade consiste que estamos diante de uma técnica de poder que não nega ou somete a liberdade, mas sim que explora essa liberdade. São palavras muito interessantes que devemos considerar. Sabe que a última etapa do desenvolvimento da inteligência artificial é da célebre chat. E muitas pessoas fizemos uma prova do chat GTP e fizemos algumas experiências, alguns treinamentos, já estamos descobrindo algumas falhas, mas o que faz o chat GTP é seduzir. E, de fato, é uma prova que foi feita, alguém que sabia muito de editar histórias e que fez uma declaração nesse sentido. E que, se vocês passarem para outro... podem tirar. O que ele conseguiu foi dizer ao chat GTP, eu estou nesse... Conseguimos que o chat GTP pediu desculpas e dizia, eu não sou ainda uma máquina perfeita, mas vou ir melhorando. E, de toda maneira, eu devo dizer que minha finalidade não é dizer a verdade, senão conseguir plausibilidade. É uma expressão do próprio chat GTP. É o que diz qualquer tecnólogo que conhece o que é essa tecnologia. Essa tecnologia consegue, através de uma magia, entre aspas, uma magia muito especial, consegue construir discursos de uma aparência extraordinariamente consciente e elegante, muito doce, muito meiga, que as pessoas muitas vezes acreditam nisso, e o que ele dizia, esse tipo de sedução que é gerado através desse programa. Isso é que não permite uma pista para compreender quais são a parte do discurso que está na máquina que podem ser falsas. Porque a máquina diz, eu digo verdades, mas também reconheço que tenho muitas vezes, cometo muitas vezes erros. Já se inventou um termo que pode se dizer ao chat GTP, que sofre de alucinações. Eu acho muito interessante essa palavra, esse termo, que tem autênticas alucinações, que às vezes fica meio louco e diz coisas que são falsas, mas diz de uma determinada forma que é impossível, a não ser uma pessoa que seja muito especialista, para poder detectar onde está a falha nesse discurso, onde está o erro nesse discurso. Continuando com o que nós vínhamos falando,
O sentido da cultura, que é o que realmente nos interessa hoje, especialmente em relação à inteligência artificial, mas o núcleo é o sentido e o valor da cultura. Nós já sabemos, a cultura, ou etimologicamente sabendo, é o cultivo da forma própria de ser, é editar um perfil em relação a todos os demais e em relação a nós mesmos, como seres que somos sempre inacabados e sempre abertos para evoluir, que devemos aprender a nos cultivar. É interessante ler umas palavras de, as palavras de entre os fundadores da língua latina têm um vocábulo humanista no mesmo sentido em que os gregos falavam da paideia. Podemos dizer que nós damos à humanidade, ao humano essa ideia, igual ao mesmo sentido que damos à cultura como ideia básica humanística. É o que nós chamamos de educação, ensino, aprendizagem, saber, ilustração, civilização, cultura, conhecimento e iniciação nas belas artes. Quem mostra mais talento e gosto pelas artes é o que vão ser mais melhor chamados de humanos, graças a essa cultura, o saber, a ilustração. Veja, nós nos fazemos, tornamos mais humanos. Isso é o que nos humaniza. Esses estudos sobre o homem, que é o que todos os seres devem e podem se dedicar, é que dá a ideia das humanidades e de humanismo. O autor italiano Belardi que sintetiza muito bem o valor da cultura humanística, ou seja, a cultura com as seguintes palavras: a humanitas está principalmente defender a liberdade, a inteligência, na virtude da palavra, na moralidade, na caridade, não no sentido somente cristiano, mas no sentido grego, no compromisso civil e social, ou seja, um verdadeiro programa ético com derivações políticas. O sentido ético da velha cultura greca-romana, que é a especialidade de viver mais do que conhecer, mas que conhecer bem é essencial para viver bem. E agora entramos num terreno um pouco mais delicado. Gostaria de falar de um ponto sobre o que eu tinha previsto no índice como ponto número 6, a necessidade da cultura do ponto de vista dos criadores da inteligência artificial. Acredito importante que geremos um discurso segundo o qual a tecnologia parece que excluiu, que é a cultura das humanidades, etc. A cultura da inteligência, a inteligência artificial precisa dessa cultura. Em primeiro lugar, por uma questão muito elementar, porque hoje a inteligência artificial é um novo grande poder no mundo em mãos de quem não está sendo controlado por outros poderes. Os poderes políticos estão mais ou menos controlados, mas os poderes dessa tecnologia não estão controlados. Inclusive, dizem que merecem ser controlados. Isso deveria deixar de ser assim, porque quem tem mais poder tem maior responsabilidade para garantir a consciência do poder. É evidente que devemos conhecer, saber e ter cultura, possuir cultura. Há uma palavra grega que é muito especialmente aplicável a esse momento, ou a nosso momento de civilização. A palavra heinrich, em grego, quer dizer desmensura, que poderia ser o orgulho desmensurado ou desmensura orgulhosa, ou seja, que seria uma ruptura, uma quebra nos limites das pessoas. E para poder manter o sentido de limite, todas as pessoas devemos estar formadas, devemos nos formar. E quem produz inteligência artificial, sejam tecnólogos, informáticos, engenheiros ou grandes produtores da inteligência artificial, devem aceitar, não devem cair não devem cair na desmensura. Também é importante que adquirem consciência. Por exemplo, sabemos que um dos temas mais duros é o alcoolismo, uma aplicação lógica do Big Data, que é uma nova forma de presença, uma capacidade que existe para profetizar. O que diz a uma autora que é uma tecnóloga, não é filósofa, é tecnóloga, e se dão previsões no futuro que acabam configurando comportamentos das pessoas. De outro modo, os algoritmos preditivos acabam sendo algoritmos condicionantes e determinantes de nossa conduta. No fundo, é uma dominação?
que está sobre nós, diz Harari, que as hipóteses digitais não podem falsar-se experimentalmente no pior dos casos. Essas afirmações são datíssimo criticável como uma ideologia ou inclusive uma religião onde o fluxo da informação se converteu em um valor supremo. Também precisamos os produtores de inteligência artificial, porque são novos anos do tempo, como falou o moço do Google, que dizia: estamos trabalhando duro. Devia ser um momento de humildade, trabalhando duro, para devolver o tempo aos usuários, ou seja, há um fator de alteração da vida das pessoas, que é que o tempo das pessoas foi gravemente alterado pela a irrupção da tecnologia da informação e da inteligência artificial, do chat GPT, etc., que romperam a linearidade tradicional do tempo, e o tempo humano vê-se alterado pela dispersão de estímulos hipercomunicativos, como também, no futuro, pela imersão dos horizontes complexos do tempo planetário e cósmico. No último lugar, também precisa da cultura por uma questão muito autoritária para eles, porque a cultura é um repositório de conteúdo de interesse. Na cultura, nos siglos e milênios de cultura, se produziu tanto conteúdo de interesse que, sem dúvida, a inteligência artificial deve poder aproveitar e, de fato, aproveita. A necessidade da cultura, vamos agora aos usuários. Desde o ponto de vista dos usuários da inteligência artificial, desde o ponto de vista de nós como pessoas cidadãos. Precisamos cultura porque está em jogo a privacidade, com isso a liberdade, e a cultura é uma grande escola de liberdade. Por isso, dizia Cervantes no prólogo de Dom Quixote: não vende por todo, vende liberta. A liberdade não vende por todo o ouro do mundo. A liberdade é o melhor que temos junto com a vida. É quase valorizamos tanto a liberdade como a vida. De fato, muitas pessoas sacrificaram a vida se perdiam a sua liberdade. Eu vou ler agora uma leitura integral da mexicana Vélez, que diz que quando expomos a nossa privacidade, estamos todos em risco. A privacidade é necessária para a democracia, para que as pessoas votem de acordo com as suas crenças e sem pressões, para que os cidadãos prestem sem medo, estejam sem medo, para que os indivíduos tenham liberdade e para que as organizações possam protestar sem medo das repercussões, para que os indivíduos tenham liberdade para se associar, dizer o que pensam, ler, sobre o que sentem curiosidade. É interessante a ideia de Carissa, no sentido de que quando dizemos que temos que defender a privacidade, não defendemos só um interesse pessoal. A privacidade de cada um, de Antônio, Maria, Luísa, de Laura, de Silvio, de João Manuel, a privacidade de cada um de nós é um bem público, porque na preservação da nossa privacidade preserva-se também o pluralismo, porque graças à nossa privacidade nós somos diferentes. O dia em que perdamos a privacidade, vamos perder tudo. A privacidade de interesse pessoal, mas também coletivo. Também nos interessa a cultura perante a inteligência artificial, porque a cultura garante a dimensão simbólica espiritual como espaço da liberdade. Dizia Kant, o grande filósofo, que abre a porta ao mundo contemporâneo, que ser livre, o ser livre vive no mundo de filmes, não no mundo de instrumentos. A inteligência artificial somente é um instrumento. Harari, o filósofo que explicamos antes, israelita, ele diz literalmente no seu célebre livro Ações para o século XXI: sem espírito, o mundo fica reduzido a adições ou acumulações. Big Data permite que o espírito seja atrofiado. A ciência do espírito, movimentada somente por dados, não é uma ciência do espírito. O conhecimento total de dados é um desconhecimento absoluto no grau zero do espírito. Dito de outro modo, isso que nós chamamos de espírito, que não tem por que se associar a religiões, mas que essa parte superior do nosso desenvolvimento está em risco de se secar pela redução do nosso espírito a uma acumulação de dados que nos administram desde fora, como ração para
os usuários da inteligência artificial para que fomentem essa cultura, porque a cultura fomenta o domínio da linguagem, ferramenta imprescindível. A linguagem protege do fascismo. Temos os exemplos clássicos de Sócrates, de Pericles e Cicerón. E me interessa também a ideia de Márcia Tiburi, uma filósofa brasileira que teve que sair do país, ameaçada pelos fascistas de Bolsonaro, diz literalmente o seguinte: o fascismo destrói a competência linguística das pessoas, implanta os clichês, implanta a repetição, traz o ódio como um sentimento que as pessoas destroem subjetivamente e consideram bom para a vida. É uma ideia muito importante, destruir a linguagem. Na linguagem natural humana, temos uma riqueza extraordinária e, sob a simplificação que faz a inteligência artificial, está em perigo. E a inteligência natural somente pode prosperar e se preservar, se preserva o domínio da linguagem. Em toda a sua polissemia, em toda a sua ambiguidade, em toda a sua capacidade metafórica, em toda a sua capacidade de ironia, na imensa riqueza que é não ser, a linguagem natural humana é inexato. E por isso é rico. E por isso existe a literatura, por isso existe a poesia, a metáfora, etc, etc, etc. A cultura nos protege, reforçando a nossa linguagem. Bem, passamos agora aos últimos capítulos da necessidade da cultura. Uma é a necessidade ética radical, porque há perigo de anulação por parte da inteligência artificial do sentido do bem e do mal. Os que fazem fake news, pós-verdade, como se fosse equivalente da verdade, suposição da que inteligência algorítmica não pode se enganar, é um mundo sofístico, é um mundo de falsidades, de fatos alternativos. Devem lembrar a anedota quando Donald Trump falou, entre várias falsidades que ele falou com a ideia de que em Suécia houve um atentado por parte de islamistas que matou várias pessoas. O governo sueco disse que isso era falso, e quando uma defensora, porta-voz de Donald Trump, saiu a dizer que deveriam dar o prêmio Nobel de Filosofia pela invenção, ela falou: efetivamente, não era um fato o que falou o presidente, mas era um fato alternativo. Isso foi genial. É uma invenção extraordinária desse ponto de vista conceptual. Um fato alternativo é falso, e se um fato não é real. A construção fato alternativo é um sofisma. É o que nós temos que nos defender, e das questões precisamos da cultura, os usuários, perante a inteligência artificial, pelo descontrole de sesgos de muitos algoritmos mentais. O que é? Que é o sesgo? É uma desviação interessada, sesgos racistas, não machistas, elitistas, higienistas, traços. Por exemplo, se vamos pedir um seguro, a inteligência artificial pede ou diz que teve uma doença, então não pode se fazer o seguro, ou é caríssimo. Então, o que pode acontecer é quebrar o conceito de igualdade dos cidadãos, porque é um controle abusivo da informação sobre as pessoas. Também é uma necessidade social e política, porque cada vez que há uma mudança tecnológica, como Helga Nobody lembra, se produz uma maior distância entre os cidadãos. Os benefícios da inovação tecnológica, diz Nobody, se distribuem de forma desigual, e as desigualdades acentuam-se pela mudança tecnológica acelerada. Se concentra o poder em oligopólios de grande potência, ameaçam a democracia e o controle eleitoral. O livro de Shoshana Zuboff, a filósofa da Califórnia, que eu mencionei antes, tem um título que diz tudo. O título é O Capitalismo da Era da Vigilância.
A tese dela é que entramos num capitalismo novo, que já não se baseia na explotação de matérias-primas e do trabalho dos operários, mas se baseia na acumulação de dados, na explotação de dados, na monetização de dados que proporcionamos de forma gratuita a essas máquinas. A capacidade educadora da cultura, para fechar agora, como diz Max, um tecnólogo interessante, nos interessa educar os jovens para que façam que a tecnologia seja sólida e beneficiosa antes de ceder à tecnologia. E olhando para o futuro e aos desafios em relação com a inteligência artificial em geral e subhumana, convém adotar alguns estándares éticos antes de levar isso a máquinas mais potentes. Outra citação é: queremos dominar a tecnologia ou que a tecnologia nos domine. O que quer dizer ser humano na era da inteligência artificial? Fale sobre isso com as pessoas. Essa conversa não somente é importante, mas fascinante. Podemos colocar a diapositiva número 20, por favor? Slide. Obrigado. Antes do muito obrigado, bem, ótimo, obrigado. Aspiração da cultura, função do pensamento crítico e gozo e prazer de viver. Quero finalizar com algumas citações que me parecem de muito interesse e resumem o que eu quis dizer sinteticamente nesta palestra. Helga Nowotny, ela é uma tecnóloga premiada em inteligência artificial, com um livro muito interessante que temos em tradução ao espanhol, não sei ao português, que é A Fé na Inteligência Artificial. É um título irônico, porque a fé tem valor religioso e porque muitas vezes as pessoas têm em relação à inteligência artificial uma relação quase de subordinação religiosa. Aproveito, antes de continuar com Helga Nowotny, dizer que apareceu um artigo no jornal espanhol, quase na festividade de Reis. É uma festividade de crianças, de presentes. O que diz a história é que os reis magos trazem presentes, isso é uma ficção. Bem, havia um artigo no jornal, depois dessa festa, que tinha por título o seguinte: os algoritmos são os pais, os reis são os pais. Essa é a verdade que toda criança vai aprendendo. O que pensava no mito dos reis são eles. O algoritmo são os pais, o que quer dizer que por trás de tudo isso estão os pais e as mães, e essas pessoas podem nos manipular, por isso é tão importante que a cultura seja difundida para que eles baixem o poder e que nós tenhamos as defesas imunitárias contra as manipulações. Nowotny conta o seguinte: num congresso de tecnólogos de inteligência artificial, alguém que organizava uma sessão participativa dizia: vamos fazer um haiku, sabe o que é uma festa japonesa de poesia de 3 ou 4 versos japonesa? O haiku que me saiu é o que temos aqui, que dizia: inteligência artificial, companhia humana, algoritmos invisíveis, o futuro exige sabedoria. E aqui ela quis sintetizar o algoritmo poeticamente muito ruim, mas filosoficamente interessante, socialmente também. Inteligência artificial é o contexto, companhia humana é colocar em valor que perante as máquinas e robôs não há nada como companhia humana. Se há robôs que são desenhados com desenhos antropomórficos e são simpáticos e dizem coisas lindas, mas nada é comparável a
companhia e o carinho humano. Algoritmos invisíveis é uma denúncia, é que não há transparência na inteligência artificial. Os algoritmos se apresentam invisíveis, não se apresentam, estão escondidos, não sabemos onde, e desde lá diz ao empregado de banco, para ele não há crédito, para outro que tenha o seguro mais caro, outra pessoa não, por exemplo, não é o trabalho não é para ela porque ela é mulher e negra, os algoritmos são invisíveis para corrigir isso tudo. O futuro exige sabedoria. E aqui estamos já com uma palavra muito nobre, muito boa. No Word diz, já não, em forma poética, diz a sabedoria parece como resíduo de um mundo pré-moderno. Aqui postula em haiku seria um conjunto de atitudes e práticas que impregna as instituições e organizações e se filtra a todos os níveis da comunidade. É um ethos, é uma atitude ética de práticas compartilhadas, assemelha-se ao pensamento catedralício que olha atrás e adiante ao mesmo tempo, com equilíbrio entre a urgência do momento e a visão ao longo prazo. Ou seja, uma autêntica pessoa sábia. Con una de un poeta ya Complemento eles com outra questão que foi colocada há muitos anos, Thomas Eliot, em 1938, produto mais ou menos de 100 anos, escreveu isso. ¿qué se ha hecho de la E o sabiduría que foi feito da que sabedoria que nós perdemos no ¿qué se ha conhecimento? hecho del conocimiento O que se fez do conhecimento que nós perdemos a qué informação? diría ahora Que diria cuando agora, tanta información quando tanta informação, desplaza intermináveis al informações que está absolutamente conocimiento deslocando tanto conhecimento em el relação a conocimiento isso muito ha mundo? O dado conhecimento a la descolocou a sabedoria, o velho Sócrates, para entender que nadie melhor, ocupaba do lugar que en ocupava antes no mundo clássico e na nossa una cultura. sabiduría que Uma sabedoria que, como vocês podem lembrar, consiste mais que nada em conectar o pensamento com a vivência, o pensar com o viver. como Isso é necesidad sabedoria. E há como necessidade educativo importante de caráter cultural e educacional, que é fundamental pensar no pensamento autocrítico, que dizia um tecnólogo importante, que nossa maior defesa, concretamente o que filósofo la mejor espanhol, defensa que tenemos contra que a los melhor abusos defesa que de nós inteligencia temos contra os artificial abusos da es inteligência el criterio. artificial é o El pensamento criterio tiene crítico, que ser más onde que os los datos. critérios El pesam mais que contexto os pesa dados, tanto, onde o contexto pesa pelo el menos igual que proceso o o la texto, evolución onde o pesa tanto como el processo e a resultado. evolução Y donde pesa la tanto como o autocorrección resultado, e onde a autocorreção metódica ese pensamiento é crítico es constante. Com esse fácil pensamento crítico, é a fácil una posibilidad enfrentar de esse humanizarse problema. frente a los Há abusos de la uma inteligencia artificial. possibilidade de Y termino nos con esto, humanizar frente aos abusos da inteligência no por artificial. condenar Então, terminamos al correlacionista, o pero sobre cardeal todo por cientista, lucidez, não é cuando por sua lucidez mais que nada, definió quando definiu o desejo lo que intelectual creo que que ele representa el sentia, deseo e que eu acredito de que cualquier persona inteligente. representa o desejo intelectual de qualquer pessoa Es inteligente. vivir Nosso inteligentemente. desejo intelectual é viver inteligentemente, ou Vivir seja, inteligentemente viver puede ser la siguiente inteligentemente, forma. ele define da seguinte Penetrar cada día maneira: más en penetrar el gozo cada de vivir. dia mais no gozo de viver, Es un no elemento. prazer de viver, Esa es nem la mais cultura. nem menos. Essa Ese es é el a saber, cultura, ese es el este é saber o saber, a sabedoria que para nós poder precisamos para encajar en poder nuestras vidas personales, sociales, encaixar nas nossas vidas pessoais, culturales, cívicas, institucionales, nossas cidades educadoras ou não, poder mas que mejorar estos poder aspectos de la encaixar sociedad. todos esses avanços da Así tecnologia que, digitais. agradecido por De vuestra maneira que estou atención, muito por vuestra agradecida pela atención, atenção de todos vocês e por la pela forma como he hecho paciência, pela forma lo que quería como decir. eu Muchísimas usei como gracias disparador o que eu a todos gostaria y de todas. dizer. Agradeço muito e peço a último slide para o meu El agradecimento. número 21, Número 21, isso. muchas gracias. Muitas graças, muito obrigado. Gracias. Muito obrigada. Quedo a vuestra disposición, por supuesto. Fico à disposição de todos. Muito obrigada, Tia Manuel, por haver disparado, como você acabou de dizer, com essa palestra tão clara, tão interessante, e que é muito importante disparar essas ideias para a cidade educadora para voltar a pensar e garantir esse acesso à educação, a preservação da ética, como você mesmo disse, para garantir, em relação a essa tecnologia, para garantir o direito à cultura. Vamos com essa primeira fila maravilhosa que nós temos aqui para gerar um diálogo com
Manuel, e passamos a palavra a Maria Silvia Serra. Ela é nossa representante do setor acadêmico nessa primeira palestra. Boa tarde a todos, boa tarde a todos vocês. Muito obrigada, João Manuel, por suas palavras. Eu acredito que foi muito claro e que colocou palavras muito contundentes, muito importantes. Eu fui anotando algumas dessas palavras e expressões, anotei sedução, exploração e abuso como uma das palavras de efeito da inteligência artificial eh, nossa sociedade. E também eu considerei algo que você falou com muita clareza, que atrás dessa inteligência artificial existem poderes privados, poderíamos dizer, poderes privados que regulam essa inteligência artificial, usou também a palavra capitalismo, pensava onde que vem, provavelmente, a que interesses a inteligência artificial responde? A interesses privados ou acúmulo de capitais, acumulação de capital para alguns setores, não para o conjunto da população. E dentro dessa clareza exposta, aparece a possibilidade de poder enfrentar este acontecimento, de colocar, pelo menos em conflito, e não naturalizar a existência da inteligência artificial na nossa sociedade. Aparece também a possibilidade de colocar em conflito a partir de certos padrões éticos políticos, e eu gostei muito de que você recorresse ao termo sabedoria. Sabedoria faz referência não somente ao que tem a ver com a educação, mas aquilo que se acumula pela experiência, que não tem a ver com o setor social. Podemos encontrar a sabedoria localizada em qualquer grupo humano e que tem a ver como tomar certa distância e pensar e refletir sobre determinadas questões que você está vivendo, desde uma perspectiva de respeito ao outro. Eu tenho algumas inquietações e que vou colocar para ver se podemos pensar juntos. Como ativar esta, colocar em jogo esses padrões éticos políticos para que a população geral de uma cidade, de uma comunidade, de um país ou de uma região possa, de alguma maneira, enfrentar, olhar sob uma perspectiva de conflito a questão da inteligência artificial. Eu questionava se isso tem a ver com alguma regulamentação do Estado, se deve haver uma ação direta sobre isso a partir do Estado, ou se nós temos que nos apoiar na educação, e ao longo de todo o desenvolvimento da sociedade moderna, foi a educação que possibilitou o pensamento crítico e a possibilidade de conversar entre vários. As instituições educacionais foram que tomaram essa responsabilidade ou o mandato de ter que colocar em jogo alguns padrões éticos políticos. Também penso que provavelmente a existência da inteligência artificial, que pode resultar como efeito das inteligências naturais, mas que mostra limites do que pode uma educação institucionalizada. Então, eu pensava, como o senhor veio, o que cabe, qual é a responsabilidade das cidades, qual é a responsabilidade, pensando nessas cidades educadoras de cada país, em cada cidade, teremos diversos alcances políticos em cada um desses lugares. Eu fiquei com certa inquietação de começar a pensar, ou pelo menos refletir em que âmbito, em que contexto podemos localizar essa, eh, eh, essa instalação, essa instituição desses padrões éticos junto com a inteligência artificial que está sendo implantada. Obrigada por suas considerações e para salientar o assunto da sabedoria, eu gostaria de lembrar que, pessoalmente, suponho que todos aqui presentes poderíamos ter algum exemplo. Eu conheci entre as pessoas mais sábias algumas que são analfabetas. A sabedoria não é só acumulação de conhecimentos mas da cabeça, mas é uma experiência vital, socializada, pensada,
e muitas vezes feita através de muita companhia humana, porque o que nos humaniza é a socialização. Nós somos seres sociais e só na sociabilização é que nós adquirimos a plenitude humana. Essa sociabilização pode ser feita com boa educação, com acesso aos bens culturais, é muito melhor. Não estou dizendo que o melhor sábio seja o analfabeto. Sim, que existem sábios analfabetos e muito mais sábios que pessoas com títulos de doutorado. Isso é muito interessante salientar. Mas é muito interessante o que você dizia, porque vai na preocupação de todos nós. Como ativar os padrões éticos políticos que são necessários para que a inteligência artificial encaixe bem nos interesses gerais. Você mencionou, e eu tenho que colocar em primeiro lugar, a necessidade de regulamentação legal. Devemos fazer com que os poderes públicos e democráticos tomem decisões de regulamentação. Isso quando apareceu a espuma, as primeiras coisas do ChatGPT, apareceu uma carta de Maximiliano, de muitos cidadãos pedindo regulamentações. E estes tecnólogos e também alguns fabricantes de inteligência artificial diziam que nós temos em nossas mãos um instrumento que é perigoso. É um instrumento que pode ser usado de má forma, e para evitar que seja mal usado, para isso existem as leis para regulamentar. Devemos colocar limites, porque as expansões têm limites nessa inteligência artificial, não podemos deixar ultrapassar o diretor de recursos humanos se diga que Tiene que haber responsabilidades personales detrás de cada algoritmo, detrás de cada... detrás de cada algoritmo, detrás de cada exercício de seleção, tem que estar a parte humana, mas não só. Se nós confiamos ou confiamos somente nas leis, que muitas vezes aparecem que nos protegem, mas que na prática não, também temos que pensar que as leis da inteligência artificial que já estão sendo produzidas também podem podem apresentar falhas e que não sejam completas na prática. Então, o que nós temos que ver e falarmos aqui sobre a educação e a cultura, como conciliar. Por exemplo, deve ser introduzido o ChatGPT nas escolas. Pergunto, não sei a resposta se isso seria bom, mas sei de uma aproximação a essa resposta. Devemos falar seriamente desse assunto e que cada escola reflita bem, porque somente o fato de colocar o pensamento, a reflexão, a participação de pais, mães, dos próprios alunos, faz com que a consciência do risco apareça e que, afinal, isso permite poder encaixá-la no próprio processo educacional. Depois, como uma finalidade boa para as cidades educadoras, que promove a participação, isso que nós estamos fazendo seja genérico, seja generalizado, procurar que os cidadãos comuns falem da inteligência artificial, falem sobre a inteligência artificial para perder o medo, para saber qual é o destino e para conhecer também quais são os riscos e as ameaças que podem surgir através da inteligência artificial. Acho que essas são as três partes: leis, educação e participação cívica em processos de conhecimento e de debates sobre a inteligência artificial. Muito obrigada, Silvia. Muito obrigado, Silvia e João Manuel, pela resposta. Vamos passar a palavra a Delmar Barros, secretário de Ação Social e Juventude do município de Vitória de Santo Antão, Pernambuco, Brasil. Adelvar, ¿no me escuchas? Adelvar, pode nos ouvir? A lo mejor no nos ha podido seguir. Ha estado conectado hasta Talvez recién. ele não Estou. conseguiu nos ouvir, ele estava aqui. Estou ouvindo. Hola, Graças a Adelvar. todos. Este tema é muito relevante. Eu estava cá a pensar, algoritmo, inteligência artificial, mas isso é tão relevante que eu me sinto agredido por tudo isso. Toda vez que eu penso, por exemplo, em comprar uma geladeira, aí fico acessando aqui a rede social e daqui a pouco aparece uma propaganda de geladeira. Quem foi que disse a isso aqui que eu estava querendo comprar uma geladeira?
não é? Aonde é que vai parar isso? Vocês estavam palestrando, arguindo, fazendo as colocações bem pertinentes. Aliás, eu fico muito grato por poder participar de um momento como esse, tão, tão rico, tão esclarecedor, né? De adquirir todo este conhecimento que vocês trazem para nós. Mas eu fico me perguntando, como é que eu vou separar fake news? Não é? A gente tem que encontrar essa saída. Eu não posso permitir que a inteligência artificial tome conta de tudo isso, porque isso não tem volta, mas eu não tenha, quando eu digo eu, somos nós, a sociedade, não é? Um indicativo de que, olha, cuidado, isso aqui é fake news. Porque sem a inteligência artificial, nós já somos vulneráveis demais, né, a cairmos na fake news. Imagine com a inteligência artificial. Até que ponto realmente, até que ponto, não, aonde nós vamos chegar? As minhas colocações são todas de perguntas, de interrogações, de medo. Eu tenho 65 anos de idade, mas eu juro a vocês, eu tenho medo, né, de tudo isso que está acontecendo nesta revolução global e que a gente não pode discordar. Eu acho que essas coisas elas vêm a ajudar a humanidade. Agora, será que a própria humanidade, será que tudo isso não vai prejudicar a humanidade? Não é? As coisas estão tão esquisitas no mundo atual, não é? Vide a última pandemia, não é? É o homem destruindo o próprio homem, não é? Será que a inteligência artificial, o algoritmo, não está indo nessa direção? Eu confesso que sou apenas um observador do assunto, eu não tenho especialização nem competência para falar, né, como o professor está falando para nós. Mas, enquanto cidadão, né, jornalista, radialista, enquanto gestor público, hoje eu me preocupo bastante com isso e sei que nós somos uma partícula desse tamanho diante, não sei se o termo é gravidade do assunto, né, porque essa é uma realidade do mundo, mas eu acho que todas as nossas inteligências, os cientistas, os estudiosos, têm que direcionar todo esse entendimento para esse encaminhamento que eu estou fazendo. Como a gente vai separar o joio do trigo? Como é que eu vou saber se essa inteligência artificial não está sendo benéfica para mim? Se ela não é fake news? É isso que eu deixo para reflexão, para todos nós. E que honra estar aqui com vocês. Muito obrigado, Edelbar. Muito obrigado por tua atenção. Muito obrigado, Adelvar, pelas contribuições que você fez. Eu acho que temos que lembrar a frase de um dos presidentes americanos melhores que teve aquele país, que é Roosevelt, que falou: somente temos que ter medo ao medo mesmo. Você falou de medo e falou que sente-se agredido. Agradeço que fale, porque você expressa um sentimento que temos todos em alguma medida. Algumas pessoas sentem mais, outros menos, mas todos temos. É razoável que isso aconteça, porque a magnitude do que está acontecendo, com essa tecnologia, desborda todos os outros saltos tecnológicos que deu à humanidade. Desde a máquina de vapor, a luz elétrica, todos foram mudanças tecnológicas importantes, mas este é de uma força qualitativa nova, muito extraordinária, porque, como falou Bill Yang, mete-se no nosso espírito de maneira muito sedutora, e isso é importante. Por isso é normal ter um pouco de medo, mas a questão é a seguinte: se nós ficamos com medo, com temor,
é possível que demos vantagem ao inimigo, e acho que o que devemos fazer é tentar não cair em um otimismo ingênuo, pensar que vai ser fácil nos defender da inteligência artificial, mas sim trabalhar para que esteja mais difícil as coisas, na linha que eu tentei defender a necessidade da cultura como um fator de imunização do nosso espírito, para que não possam invadir os fatos alternativos à fake news ou ser vítimas do Big Data. Sabemos que é verdade que Big Data é um problema quase maior do que a inteligência artificial. O que quero dizer com isso? A inteligência artificial sozinha, sem dados, seria um jogo de crianças, um brinquedo sem substância. Os dados sem inteligência artificial seria pedras em um armazém, nada. Mas, quando combinamos muitos dados com muita potência de cálculo, o resultado é terrível. O resultado é uma ameaça. Por isso, a necessidade eu creo que defendernos de las fake news y defender da fake news e do que supõe a capacidade de divulgar os nossos dados às máquinas acontece somente pelo pensamento crítico, pela capacidade de cultivar a nossa força analítica, a nossa capacidade de discutir a linguagem compartilhada, prática, de troca, de participação que seja extensa e intensa, dinamizar a vida cultural, a vida participativa, a vida educativa. São os instrumentos que nós temos, e boas regulamentações e leis, porque evidentemente temos que controlar desde o ponto de vista legal também. Acredito que, embora não tenhamos razões para o otimismo, temos que aceitar que o pessimismo é uma forma inadequada de nos situarmos. E que, portanto, temos que fazer um esforço, lembrar a frase de Gramsci, contra o pessimismo da inteligência, que é o que temos, o otimismo da vontade. Ou seja, vejo as coisas difíceis, mas não vou parar de lutar para fazê-las fáceis, para conseguir avançar. Lamento não ter varinha mágica, alguns da inteligência, que tem alguns da inteligência artificial, mas as minhas considerações vão nesse sentido, como eu quis falar anteriormente. Muito obrigada. Muito obrigada. Agora vamos passar a palavra para a Patrícia Birbeck, nossa representante da visão do jornalismo aqui na cidade. Patrícia, muito obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Fiquei pensando um pouco no que a Silvia dizia e também o que acrescentou o nosso colega do Brasil. Estava nessa sedução e também no temor. Enquanto não tenhamos legalizações, ou não haja leis para do Estado, ou quem deva colocar esse contexto, esse limite, o que acontece com os trabalhadores da cultura? Quais são as ferramentas que os coletivos dos nossos criadores contam? O mundo das artes plásticas, da música, onde fizeram coisas maravilhosas, recuperar velhas gravações, materializá-lo em vozes de muitos anos atrás e que trouxeram para a nossa contemporaneidade, mas também aparece o temor de quem vive do teatro, da poesia, das artes plásticas, da música. Quais são as ferramentas que podem ser consideradas enquanto ainda não estiver regulamentado, não há regulamentações? Obrigada, Patrícia. Você me inspirou, porque eu não falei, sinto muito de não ter falado de uma das ameaças da inteligência artificial, que é a ameaça de trabalho. A ameaça de trabalho. Isso traz, então, uma temática que é principal, que é fundamental. Nesse momento, há muita preocupação em algumas profissões, principalmente, inclusive na jornalística, é uma delas, e também artística. Acabamos de colocar um exemplo. É muito fácil alterar fotografias, fundos musicais e obras literárias, etc. Na minha pequena relação conflitiva com o ChatGPT,
eu me submeti a 3 provas, 2 filosóficas e uma literária. Na primeira filosófica, eu coloquei um 8,5 sobre 10. Como professora, até tive uma boa nota, tinha lido muitos manuais, mas na segunda prova filosófica, que era mais criativa, eu só pus um 5, ou seja, foi aprovado, mas o que me surpreendeu foi a prova literária. Em relação ao poema determinado, que outro poeta imitou burdamente, isso seria uma falsificação para rir. Faça você a mesma coisa com este outro poema e fracassou totalmente. Eu coloquei essa nota de 1 sobre 10. O que eu quero dizer com isso? Que, na verdade, onde maior dificuldade a inteligência artificial encontra para nos superar é no terreno poético, na criatividade de outros passos, mas são características humanas, mas o que, na verdade, se produz muitas limitações na criatividade. Aí está o X da questão. Portanto, precisamos, especificamente nesse quesito, a legislação de proteção de direitos do autor, copyright, direitos de autor. E uma coisa que é muito interessante, que os próprios tecnólogos dizem que deve ser feito, mas que não fazem, é que as produções de inteligência artificial sejam sempre identificadas como tais. E se fosse, como, por exemplo, a marca de água, que é uma marca que se coloca nas notas para que não sejam falsificadas, cuidado, aqui existe uma identificação. Isso que você está lendo está sendo produzido por uma máquina, ou foi produzido por uma máquina. Então, se se fizesse isso, nós economizaríamos muitas questões, a preocupação dos professores pelo trabalho de estudante de qualquer nível, que foram no chat GTP, redija-me 50 páginas sobre esse tema, e o chat GTP fez muito bem, mas a marca de água, uma marca deve estar feita, e se tem essa marca que já diz que é de inteligência artificial, já a própria máquina está denunciando a si mesmo. Então, aí vamos conseguir isso? Não sei, mas devemos insistir nessa questão, insistir para que a legislação obrigue a que seja identificado, que qualquer produto de inteligência artificial deve ser identificado como tal. Isso nos salvaria de muitos terrenos, de muitos problemas. Existem profissões que parecem que são insubstituíveis, por exemplo, a de advogado. Pode ser, de uma maneira, afetada pela inteligência artificial, mas não porque substitua o trabalho próprio do advogado, mas sim porque tem um poder de, por exemplo, recopilação de jurisprudências sobre um determinado problema penal. Você pede a uma máquina, diga-me em quantos casos no mundo houve sobre isso, e em minutos ou horas te dá uma relação de jurisprudência mundial. Um advogado ou uma equipe de advogados para ter a mesma informação precisa de anos para ter essa informação. Então, no jornalismo pode acontecer coisas muito parecidas, ou seja, podemos pensar em substituir ou seja, substituir, então, um jornalismo de base, porque está conectado a essa inteligência artificial, mas onde ela é imbatível é na conectividade total, porque está sempre conectada e na atualização permanente. Isso é imbatível, coisa que os humanos não podemos fazer. Devemos dormir algumas horas, ou como a Laura, que às vezes está resfriada, também podemos ficar um pouco afastados do nosso trabalho, mas na máquina isso não acontece. Então, esse é um problema. E a esperança é que, da mesma forma em que passou em outras etapas de revoluções industriais, no final, o que se pede em relação a lugares de trabalho, que é substituído, acaba sendo substituído pela criação de novos ofícios, de novos serviços. Ainda não sabemos quais seriam eles, mas sabemos que a instalação da inteligência artificial vai demandar técnicos não sabemos bem, mas como verificação, controle, vão aparecer novos técnicos e novas profissões. Não podemos ser somente tão pessimistas, somente um pouquinho pessimistas. Muito obrigada, Patrícia. Muito obrigada. Daria para continuar dialogando a tarde toda e toda a noite, teria de manhã, tarde, de noite. Já está no horário de jantar, quase, João Manel. Em primeiro lugar, eu quero
agradecer a essa primeira fila de expositores, Silvia, Patrícia, Aderval, que a partir de diferentes âmbitos jornalístico ou de um governo local, e que apresentaram suas reflexões, seus questionamentos, inquietações, para poder aproveitar e conversar com o João Manuel. Antes de dar o último minuto final a João Manuel para o encerramento, ou para a conclusão deste momento, deste evento, eu gostaria de comentar que nós temos a presença de cidades argentinas, brasileiras, mexicanas, equatorianas e colombianas, Alejandro Roca de Santa Fé, Godoy Cruz, Rosário, Córdoba da Argentina, Curitiba, Porto Alegre, Canoas, Passo Fundo, São Paulo, Mauá, Santo Guaporé, Soledade, São Bernardo do Campo, Apucarana, Santo André e Passo Fundo do Brasil, e a cidade também de Curitiba, do Brasil, São Pedro, Atupac do México, Guadalupe, Praia do Carmen, do México, Quito e Medellín. Estiveram presentes durante todo esse evento e esse encontro virtual. Muito obrigada a todos, João Manuel. Último minutinho para poder fechar esse encontro. Muito obrigada novamente. Eu me sinto muito honrado com a atenção de tantas pessoas e de tantos lugares diferentes da América. As últimas palavras não são mais que as seguintes: nós fizemos orgulhosamente e com orgulho, o certo orgulho moderado, um exercício de inteligência natural, que é recomendável que se repita, que seja difundido, como nós vimos antes, para que todos nos formemos nessa nova tecnologia e que possamos criar uma imunidade diante dela. Devemos lembrar que a inteligência artificial é filha da inteligência natural. Não devemos querê-la ou gostar dela da mesma maneira, mas devemos aprendê-la para poder conviver com ela. E essa seria a minha última mensagem, que nós nos interessemos, que nós atendemos essa inteligência, mas que a inteligência natural viva e seja predominante. Muito obrigada e boa tarde para todos. Muito obrigada, João Manuel. Como sempre, suas palavras enriquecem e somam até a inteligência natural que estamos também construindo agora. Gostaria de lembrar que na nossa página web, na aula virtual, vai estar o vídeo deste encontro para quem quiser voltar a escutar e ver, e também será um espaço para continuar trabalhando toda essa temática. Muito obrigada a todos, boa tarde, boa noite, e a gente se vê no próximo Cybercafé. Ah.